Saúde os irmãos, as irmãs, com a santa paz do Senhor, amém? Quero deixar aqui a mensagem do seu coração, que está em 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 30 só até o 33, amém? Que fala de Eliseu e a sunamita. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi na frente deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe a notícia, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui é uma mensagem muito conhecida, essa passagem, que a sunamita, ali aquela mulher, ela era próspera, tinha seus servos, tinha uma casa abençoada, um marido abençoado, mas ela não tinha filho. E o Eliseu, um grande homem de Deus, ele tinha seus servos Geazi. Ali ele sempre andava para aquele lugar. E quando a sunamita sempre via aquele homem de Deus cansado, e ele resolveu chamar ele para descansar e para se alimentar. Ali ela arrumou um quarto para ele ficar na casa dela. E ele, muito grato com isso, ele perguntou para o seu servo Geazi: o que eu posso estar fazendo por essa mulher? E Geazi disse: próspera, ela tem tudo e só não tem filho. Mas já é de idade, ela e seu esposo. Mas o profeta, o homem de Deus, chegou nela e falou que um certo tempo ela ia ter um filho. E ali passou aquele tempo e ela teve esse filho. E esse filho, com uma certa idade, ele teve uma dor de cabeça muito forte e chegou a falecer. Seu pai não sabia, mas ela colocou ela em cima da cama do homem de Deus. E ela foi atrás desse homem de Deus. Mas o pai do menino não sabia que o menino tinha falecido. Ela não contou. A sua tristeza era muito grande. Mas ela foi atrás do homem de Deus, aquele que profetizou que ela ia ter um filho. E ela chegou naquele homem de Deus e falou tudo o que aconteceu. Mas o homem de Deus não ficou muito comovido com aquilo. Mandou o teu servo Geazi, aquele que falou que ela já é de idade, o marido era de idade. Como que teria um filho, né? Mas Deus tinha ouvido o que aquele homem tinha falado. E era também um servo de Deus, porque ele andava com um homem de Deus, que era o profeta Eliseu. Como que ele poderia chegar a pensar, se ele servia um Deus tão grande que poderia fazer tudo que tiver no alcance, o Senhor faz para aquelas pessoas que o amam. Deus pode fazer um milagre, e ali fez o milagre naquela mulher. Mas quando Geazi chegou a comentar com o seu Senhor que ela era já de idade, ele já quis dizer, já no pensamento dele, como, né? Filho não vai ter porque já são de idade? Aonde é que estava a fé daquele homem? Mas Eliseu mandou ele lá, na casa da sunamita, colocar o bordão em cima do rosto do menino. E ele acreditava que alguma coisa ia acontecer com aquele menino ia acordar. Não acordou. Porque ele não estava na mesma sintonia, ele não estava no mesmo propósito, não estava na mesma fé. Temos que ter cuidado com as pessoas que estão andando com a gente. Não estava na mesma sintonia, não estava na mesma fé, não estava no mesmo propósito. Porque Deus, ele viu o pensamento de Geazi naquele momento. E nada aconteceu. Nada pode acontecer naquilo que você não tem fé. E não aconteceu nada. E ele voltou para o homem de Deus, Eliseu, dizendo que nada aconteceu, que o menino continua do mesmo jeito. E a mãe do menino não foi com Geazi, com o servo. Porque Deus colocou ela lá para chamar ele, porque ela chamou ele para ir com ela, não chamou o Geazi, o servo.
porque ela sabia que ali era o homem de Deus, que ele ali sim, que Deus ia usar ele. E ele foi com ela, com a sunamita até a casa. E chegando ali até a casa, ele orou ao Senhor. E o Senhor respondeu. E o menino abriu os olhos. E o menino acordou, ressuscitou. É a fé. Mas ele mandou o teu servo. E nada aconteceu. Isso aí é para nós aprendermos. Mas na palavra do Senhor, quando a gente medita e a gente vem aprender, levar para o nosso dia a dia, para o dia de hoje e tudo que acontece ao nosso redor. Cuidado com quem você está andando, talvez não está no mesmo propósito. E ali, o sentimento dela, ali eu imagino que ela ficou muito triste. Como que um homem de Deus, um servo de Deus, e nada aconteceu? Que autoridade que ele está tendo? Nenhuma. Porque você tem que estar na mesma sintonia e na mesma fé. Ele não estava e nada aconteceu. Mas quando Eliseu foi, o menino acordou porque ele orou. E que nós aprendemos com isso? Não fique dependendo de oração de ninguém. O Senhor diz para que nós devemos amar um aos outros. E também temos que orar um pelos outros. Mas não fique dependendo da palavra daquele que você pediu oração e descansar. Não. Não podemos, porque você não sabe se está na mesma sintonia, se está no mesmo propósito, se está na mesma fé e se é isso mesmo que a pessoa está orando. Confie nas suas orações, tenha fé nas suas orações, confia em Deus. Pede oração sim, mas não fique descansando, não vai dormir confiando naquela oração que você pediu e você ficar calada, porque algo pode estar errado. E nada pode acontecer na sua vida porque você está dependendo da oração dos outros, das atitudes dos outros. Deus quer ver a sua atitude, Deus quer ver a sua fé, Deus quer ver a sua perseverança. Então continue orando, continue clamando ao Senhor, porque o Senhor vai te responder. Amém? E se posiciona. Glória a Deus. E fique essa palavra no seu coração. E um beijo no seu coração.